Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Paz, Amor e Justiça. Hoje, para o nosso encontro semanal, eu trouxe um livro intitulado Um Desafio Chamado Família, em que ele traz uma lição, em que ele vai nos falar sobre a constituição do núcleo familiar. E é muito importante para todos nós compreendermos o benefício que é estarmos no lar, onde hoje nos encontramos, e saber que nós podemos buscar, dentro da literatura espírita, muitos esclarecimentos que nos falam das razões, dos desencontros dentro dos lares e dos encontros felizes também entre as pessoas que constituem um lar. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no Livro dos Espíritos também é trabalhado a questão da família, nas questões 208, 383, 385, 685, e que nos fala diretamente do que é a família. O livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz, faz uma definição de família, que a família, ou melhor, o lar, é um sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. E nós vamos encontrando assim inúmeras citações, explicações dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo. O livro, o Espírito Emmanuel, ele nos fala assim, que antes do berço, quase sempre, a alma humana conhece, plenamente desperta, grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Ou seja, quando estamos como espíritos na espiritualidade, nós tomamos consciência daquilo que nós deixamos de fazer, daquilo que nós poderíamos ter feito, e muitas vezes por não compreensão da necessidade, muitas vezes até por displicência, deixamos de fazer, nós necessitamos e pedimos para remergulhar, ou seja, para reencarnarmos novamente no plano físico, dando origem então à formação do grupo familiar. E ele nos diz assim, ó, retornamos às lides terrenas para dar continuidade da tarefa de evoluir no bem e erradicar o mal de nós mesmos. E para isso, precisamos de um porto seguro para começar a nossa jornada. E o porto seguro é a família. Então, Deus, em sua sabedoria infinita, nos permite o retorno ao plano físico dentro de uma família que vai nos acolher amorosamente, ou que vai nos acolher dentro das condições que eu, como espírito, necessito passar. E é no lar, então, que se iniciam as nossas lutas. E Emmanuel diz assim, os filhos são espíritos a nós ligados pelos laços da afeição e pelos laços da reparação. Ou pelos laços da reparação. E acolher bem a esses espíritos é auxiliar aqueles que amamos a vencer e os que ainda não amamos a cultivar um laço de carinho para conosco, auxiliando-os também a superarem seus próprios problemas espirituais. E isso sem esquecermos que encontramos as criaturas no lar no mesmo ponto que as deixamos no passado. Isso ele fazendo uma referência aos vícios, à preguiça, ao orgulho, à delinquência, à ilusão que ainda abraçam, como também referindo-se à afeição, referindo-se ao trabalho e ao amor. E Emmanuel nos lembra que só com a compreensão da reencarnação passamos a lidar melhor com as variadas situações que vivem no dia a dia, analisando melhor as diferenças imensas entre cada membro familiar, as tendências que eles trazem, que são diferentes de um para o outro, os sentimentos de apego, de posse, de aversão, o desabrochar das emoções,
as reações automáticas, os hábitos cristalizados, que formam a profunda personalidade individual de cada um. Olha que interessante, eles vêm nos dizer que cada um destas características são como matérias indispensáveis ao nosso crescimento no lar, ao nosso crescimento espiritual. E encontraremos no lar, então, as lutas, as alegrias, as dores, as desavenças, as experiências, o menosprezo através da ingratidão, a amizade e o amor. No ambiente doméstico, nos lembra Emmanuel, as almas se reencontram sob variados motivos. Pode ser resgate daquilo que deixamos de fazer ou de que fizemos e hoje sofremos as consequências. Apoio no trabalho, na tarefa que desempenhamos aqui na Terra. Afeições, onde há reencontro de corações que se amam e que se perpetuam nesse amor. O reencontro dos desafetos, em que nós temos que desatar os nós e formar laços de amor que libertam a qualquer momento. Ou muitas vezes através de uma missão, com a finalidade de estreitar os laços que as unem, que unem-nos uns aos outros. Pois é nesse ambiente de convivência contínua, de interdependência na condição de pais e filhos, irmãos aprendem a conjugar o verbo amar. Então, muitos espíritos comparam que o nosso lar pode ser associado a um forno reparador. Diz assim: criaturas com problemas afetivos reencontram-se como cônjuges, ou como pais e filhos, como irmãos, sendo convidados à transformação da sombra em luz, libertando-se das algemas do ódio, da vingança, aprendendo no perdão a lição do amor que descortina às almas o voo no rumo da perfeição. Então, se faz urgente transformarmos nossos lares num santuário de elevação, onde funcione como oficina de trabalho, como um hospital e como um templo da alma, curando-nos das chagas morais, cultivando o perdão, a renúncia, retificando nossas mazelas, desenvolvendo as nossas virtudes, sendo o lar, portanto, o porto seguro que nos ampara todas as horas. Mas nem sempre nós conseguimos levar isso ao contento e precisamos de ajuda para desenvolvermos essa tarefa. O que é que nós podemos, onde nós podemos então buscar socorro para as dificuldades em nosso lar? Com os psicólogos, com os educadores, com os médicos, com os assistentes sociais? Todas essas instituições estão realmente à disposição daqueles que querem auxílio, mas temos que ir além. Jesus é o grande psicólogo, é o grande educador, o médico e mestre maior, e a nos mostrar o caminho desta vitória espiritual. E o Evangelho é um grande roteiro da iluminação das almas, encerrando em si a manifestação do Divino Mestre. E o Espiritismo, ele nos dá uma assistência a essa organização familiar. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, diz assim: ele elucida o socorro do Espiritismo à família ante as dificuldades da vida moderna. Pode o Espiritismo remediar esse mal? Sem nenhuma dúvida. E não hesitamos em dizer que é o único suficientemente poderoso para fazer cessar. Isso não é proselitismo,
em relação ao Espiritismo não é divulgar apenas o Espiritismo, mas ele auxiliará nessa organização familiar, porque ele vem esclarecer a missão e a responsabilidade dos pais. Ele nos faz conhecer a fonte das qualidades inatas, sendo boas ou más, quando ele direciona e recebemos um espírito, como nossos filhos, ou cada um daqueles que estão à nossa volta, são espíritos com bagagem, com histórias. O Espiritismo mostra a ação que se pode exercer sobre os espíritos, tanto encarnados como desencarnados. A ação num processo educativo. O Espiritismo nos dá a fé inquebrantável e moraliza os pais. Por quê? Ele explica o nosso passado, ele engrandece o nosso presente como um momento de oportunidades de refazermos, de construirmos. E ele semeia o futuro, porque ele dá uma continuidade. Então, e o Espiritismo é a revivência do Evangelho, trazido agora à Terra, sob a supervisão do Cristo, mas com a finalidade de transformar a cada um de nós como humanidade para entrarmos nessa nova era. E o Evangelho no Lar também é um auxílio muito importante para a harmonia do nosso lar. No livro Jesus no Lar, tem uma frase que diz assim, que a paz do mundo começa sobre a telha, as telhas aqui nos acolhemos. A evangelização do Espírito, né, buscando as casas de oração, as casas de evangelização, que tem como objetivo instruir a criança com os princípios da doutrina espírita, que é a revivência do Evangelho. Hoje, as casas estão fechadas ao público, mas podemos trazer para dentro do nosso lar, através do Evangelho do Lar, um momento específico para leitura com as crianças, leituras adequadas à sua idade, trazendo-lhe, neste momento, a esperança, a justiça divina, a esperança de dias melhores, a construção de um mundo melhor a partir da mudança de cada um de nós. Nós falamos muito do impacto desta pandemia sobre o adulto. Decidimos se as crianças deverão voltar ou não à escola e muitos de nós não estamos preocupados ou nem sequer pensamos dos efeitos sobre esse espírito que nesse momento encontra-se num corpo infantil, da desesperança, da angústia gerada pela situação. Quanto é importante a evangelização dentro do nosso lar, junto com as nossas crianças, junto com os nossos jovens. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz assim, em relação aos jovens, considerando-se a aluvião de indivíduos diariamente lançados no torrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? É uma pergunta, é um questionamento. E hoje nós estamos vendo a pandemia cada vez mais se expandindo pela conduta dos jovens adultos e que determinaram por conta própria o encerramento da pandemia. Numa conduta de enfrentamento baseado na irresponsabilidade e no egoísmo. Então, minha gente, o Evangelho começa dentro do nosso lar. E nós, como pais, como aqueles que vieram anteriormente, temos que assumir a missão que nos compete. O Evangelho foi iniciado na manjedoura, com Jesus e seus pais. Demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré quando Jesus foi trabalhar com seu pai, antes de espraiar-se pelo mundo. Isso significa o quê? Que cada cidadão deste país, deste planeta, saiu de um lar. E neste núcleo familiar, somos nós os responsáveis pelas atitudes que desencadeamos em cada um deles.
A formação desse núcleo familiar é resultado de um planejamento reencarnatório de cada um, todos envolvidos em suas necessidades morais. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.